Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao seu canal do estudante. Eu sou a professora Aniele Freitas. É sempre um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho aí dessa nossa caminhada até a aprovação. Queridos, a videoaula de hoje é uma videoaula muito importante, porque nós vamos fazer resolução de questões da banca OCP. Essa banca aí de bastante renome nacional, que tem feito vários concursos espalhados pelo país. Especificamente para você que viu aí, abriu agora o concurso para a Polícia Militar do Espírito Santo. Então, se você está nessa preparação desse concurso para mais de 800 vagas, ótimas oportunidades de colocação no serviço público, fica aqui com a gente porque a gente tem um material focado para você. Hoje, especificamente, nós vamos resolver questões da sua prova de língua portuguesa voltadas para morfologia. Então, nós vamos rever vários conhecimentos que podem aí estar adormecidos e que você precisa revisar para que você saiba exatamente o que te espera lá na hora da sua prova e para que você saiba realmente como resolver cada questão da banca OCP no dia do seu concurso. Fica aqui com a gente. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, é imprescindível que você vá aqui embaixo, clique aí em inscrever-se, ative as notificações, porque a gente tem sempre um material muito objetivo aí, especificamente para a sua banca, especificamente para a sua prova. Queridos, também o material dessa aula você encontra na descrição do vídeo no link. Clica lá e acompanhe a gente questão a questão, porque a gente tem hoje muitas dicas importantes que você não pode deixar de levar para a sua prova. Então vem com a gente que a gente começa agora a nossa videoaula. Queridos, primeira questão aqui da OCP vai trazer como enunciado o seguinte: assinale a alternativa correta sobre o excerto, repetindo os mesmos erros, entrando e saindo sempre pela mesma porta, empurrando os mesmos problemas. Olha só, a gente tem uma questão que vai analisar exatamente como você, candidato, sabe colocar o seu conhecimento com relação ao que foi exposto. Então, a gente tem aí 5 opções, né, 5 afirmações que vão dar conta de relações entre palavras dentro da oração, palavras dentro desse contexto que foi colocado, e você vai ter que dizer se elas são verdadeiras ou falsas. Então, vamos começar aqui pela letra E, que vai dizer o seguinte para a gente, olha só. As palavras mesmo e mesma pertencem à mesma classe e apresentam o mesmo emprego que o termo destacado em ela gosta mesmo de você. Então, vamos começar aqui, olha só. A gente tem a afirmação de que as palavras mesmos e mesma, que se apresentam aqui, ó, mesmos e mesma, elas têm a mesma classe, né, e apresentam o mesmo emprego do mesmo que a questão traz como exemplo, na frase que a questão traz como exemplo. Ela gosta mesmo de você. Vamos observar aqui, a gente não pode mudar esse mesmo por ela gosta sim de você, ela gosta de verdade de você, ela gosta com certeza de você. Ou ainda, ela gosta muito de você. Ela gosta bastante de você. Observaram? Quantas palavras a gente veio aqui e pôde ir alternando com a palavra mesmo? E observem ainda o seguinte, a gente pode vir aqui, ó, e colocar ela gosta de você e tirar o mesmo. Não pode? Pode. A gente poderia simplesmente colocar ela gosta de você. O que acontece, gente? Quando essa palavra mesmo a gente puder excluí-la, né? Não for uma palavra que vá fazer falta para o entendimento do contexto do que você diz, essa palavra mesmo, ela é classificada como um advérbio, né? Qual é a função do advérbio? A função do advérbio é modificar o verbo gosta. E aqui, ó, o mesmo, ele está modificando o verbo, ele está trazendo, ó, quando eu falo, ele gosta assim de você, está trazendo uma circunstância de certeza, né? Quando eu falo, gosta muito de você, de intensidade, tá? Então, o advérbio tem essa função, a função de modificar o verbo, de intensificar, trazer uma circunstância, né, para o verbo.
E aí a gente tem essa questão de ela gosta mesmo, e o mesmo que eu posso retirar, então já sei que é um advérbio, de você. Vamos ver então agora se lá em cima a palavra mesmos e mesma também são advérbios. Vamos ver. Repetindo os mesmos erros. Olha só. Repetindo os mesmos erros. Os mesmos agora se refere a quem? Se refere a erros, né? Erros é um substantivo. E a gente tem aqui o advérbio como adjetivo, né? Repetindo são os mesmos erros, não são outros erros, são os mesmos erros. Está especificando quais são os erros, né? Saindo pela mesma porta, mesma coisa daqui, ó. De mesmos erros. O mesma está modificando porta, que é um substantivo, né? Está modificando, não, perdão, ele está, na verdade, ali especificando qual é a porta, né? Então, fazendo aqui o papel de adjetivo. Então, a gente tem aqui, nessa letra E, uma opção que não é verdadeira, né? Uma opção mentirosa, vamos chamá-la de mentirosa, ela não é verdadeira. Ok? Vamos ver então a letra D. Na letra D diz o seguinte: ele é constituído por 3 orações, sendo entrando, saindo uma locução verbal, isto é, 2 verbos que indicam apenas uma ação. Olha que questão bonitinha, gente. A questão ela já te deu até um empurrãozinho. A alternativa já te deu um empurrãozinho. Ela diz que a locução verbal são 2 verbos que indicam apenas uma ação. Ok. Agora, entrando e saindo, lá em cima no excerto que a gente leu, eles não indicam a mesma ação, eles indicam ações diferentes. Ó, entrando, ação de entrar, e saindo, ação de sair, são 2 ações diferentes. Então, a gente não tem na letra D uma opção verdadeira, porque entrando e saindo não é uma locução verbal, e não é uma locução verbal porque não indicam apenas uma ação, indicam 2 ações diferentes. Vamos na letra C. O termo sempre é um advérbio de intensidade que intensifica as ações de entrar e sair. Então, olha só, o termo sempre é um advérbio correto de intensidade? Não, não é um advérbio de intensidade, gente. Sempre é um advérbio de tempo, não de intensidade. Por isso, a letra C cai. Letra B. Os verbos estão no gerúndio porque denotam ações que ocorrem ao mesmo tempo em que o autor do texto as relata. Olha só, os verbos estão no gerúndio. Quais verbos? Ó, repetindo os mesmos erros. Vamos lá. Entrando e saindo, empurrando, os mesmos problemas. Eu posso afirmar categoricamente que esses verbos estão no gerúndio. Verbo no gerúndio indica o quê, gente, pra gente? Uma ação contínua. Aquela ação permanente, tá? Contínua. Aquela ação permanente. Então, vamos observar o seguinte. Aqui, eu não posso afirmar que esses verbos estão nos gerúndios porque as ações estão acontecendo no mesmo tempo que o autor está relatando. Porque o autor poderia estar relatando, e quando a gente fala de relato, gente, a gente fala de narrativa. E como que a narrativa normalmente se apresenta? A narrativa, ela normalmente se apresenta com ações passadas, né? Coisas que já aconteceram. Poderia ser o seguinte aqui, ó. João sempre agia do mesmo modo, repetindo os mesmos erros, entrando e saindo, sempre pela mesma porta, empurrando os mesmos problemas. Olha, as ações no gerúndio dão a ideia das ações que são contínuas, né? Daquelas ações em acontecimento, porém esse acontecimento no passado. O João agia sempre da mesma forma. Né? Então, a gente tem aí uma alternativa que pode pegar o candidato, sim, se o candidato não tiver exatamente essa noção de que as narrativas podem e normalmente se apresentam como colocações de fatos que já aconteceram. Então, não tem como a gente afirmar categoricamente que nesse excerto aqui o autor esteja realmente se referindo a ações que estão acontecendo no momento que ele está contando, tá? Agora, vamos à letra A. Há uma convergência entre sintaxe e léxico, na medida em que ambos contribuem para a ideia de repetição. Aí vamos lá.
A Aniele apareceu aqui a palavra léxico, não sei o que é léxico, não sei o que é sintaxe. Vamos lá, sintaxe, gente, são as orações, né? Tanto é que a gente vai falar de conhecimento sintático, são os conhecimentos das orações que a gente estuda para a prova do concurso, tá? E vocês têm que estudar sintaxe, estudar muita sintaxe, porque a OCP é banca conteudista gramatiqueira e vai querer que você saiba sintaxe, vai querer que você saiba o que é léxico. O que são léxicos? Léxico, gente, tem relação com as palavras. Então, o que a questão está trazendo aqui para você é que há uma convergência entre orações e palavras, na medida em que ambos contribuem para a ideia de repetição. Ambos contribuem para trazer essa ideia de repetição. E aí, se a gente for analisar, o próprio excerto, ele começa com a palavra repetindo, ó. Repetindo, olha a ideia de repetição. Repetindo os mesmos erros. Primeira oração, ó, primeira oração acabou aqui. Entrando e saindo pela mesma porta, empurrando os mesmos problemas. A gente tem 3 orações organizadas aí para dar para a gente essa noção de orações com a mesma estrutura. Olha a estrutura da oração, ó, repetindo os mesmos erros, entrando e saindo pela mesma porta, empurrando os mesmos problemas. 3 orações aí organizadas uma após a outra, dando a ideia sempre de repetição, gente. E a própria palavra, aqui a gente tem realmente essa convergência entre sintaxe, né, das 3 orações que estão aí organizadas, encadeadas, né, com a mesma estrutura, e das palavras e do léxico, na medida em que ambos contribuem para a ideia de repetição. Então, sim, há essa convergência. Tanto oração quanto palavra, a própria palavra repetindo, dando essa ideia para a gente de algo, né, dessa ação de repetição. Então, a nossa opção aqui do número 1, né, é a letra A. Primeira questão resolvida aqui tem como gabarito a letra A. Queridos, vamos observar essa questão, porque quando a gente pega uma questão como essa, em que a gente já coloca o olho e já vê um termo em destaque, a gente pode ir direto no enunciado da questão para saber o que essa questão quer daquele termo em destaque ali. Então, vamos olhar o seguinte. A questão traz para a gente: a locução em destaque pode ser substituída sem prejuízo de sentido por. Então, olha só, eu tenho aqui uma locução em destaque, no entanto. Eu já sei que, no entanto, é uma conjunção, né? E que ideia essa conjunção traz para a gente? Uma ideia de oposição, gente. Olha só, tem que fazer revisão sempre nas conjunções. Conjunções caem como água em prova. Toda banca vai trazer pelo menos uma questão de conjunção, galera. Tem que estar na veia. Eu fiz recentemente uma postagem lá no Instagram, no @prof.nielefreitas, com todas as conjunções, aquelas que mais caem nas bancas. Quem desejar pode ir lá, imprime, faz print, cola, gente, façam tabelinhas, colem pela casa, colem na geladeira, no espelho do banheiro, na porta do quarto, por onde vocês passarem, vocês precisam ver para se tornar familiar para vocês essas conjunções, tá? Eu já sei, então, que, no entanto, traz uma ideia de oposição. Então, eu já sei mais ou menos pelo que eu posso trocar. Ó, oposição é o mais, porém, todavia, contudo, entretanto, né? São as conjunções aí que eu posso trocar, porque eu sei que tem o mesmo valor semântico, porque aqui a minha questão pede que é sem prejuízo de sentido. Então, tem que ser mantido o valor semântico, ou seja, o mesmo sentido. Eu não posso ter alterações. Então, vamos lá. Eu já sei que aqui o assim não está ali na minha listinha. O contudo está. Então, eu já vou fazer aqui uma bolinha do lado do contudo. Portanto, não está, gente. Portanto, é conclusivo, né? O assim também é conclusivo. Com isso, essa locução está ali? Não está, então já vou cortar. Dessa forma, está ali? Também não, eu vou cortar. Então, eu tenho aqui a letra B, o contudo, né? A letra B, então, é o meu gabarito. Eu coloquei o olho na questão e é uma questão que eu vou levar no dia da minha prova menos de 1 minuto para resolver.
Se eu já tiver com tudo muito bem definido para mim, né? Quais são as conjunções, gente? São conjunções coordenativas, né? E são as conjunções subordinativas, né? Com ênfase nas adverbiais, que são as que mais caem. Ó, adverbiais, as que mais caem aí nas provas de vocês. Então, deem uma olhada com carinho, tá? Porque esse conhecimento é um conhecimento que é basilar para resolver questões como essa. Tendo esse conhecimento, é o que eu falei, em menos de 1 minuto resolve a questão, tá bom? Então, gabarito letra B de bola. Galera, vamos analisar agora mais uma questão aqui da OCP que traz mais uma vez um excerto. A gente tem aqui uma questão de 2021, né, como as anteriores, e a gente observa que tem sido uma tendência da OCP trazer esses excertos e pedir para que a gente analise a opção correta, né? Então vamos ver o seguinte aqui. Diz o seguinte: deve haver uma cooperação mútua para assegurar a manutenção da atividade em todo o país, porque esta se destina ao atendimento de necessidades inadiáveis da sociedade. E se não for mantida, coloca em perigo a soberania alimentar de toda a população. Gente, observaram aqui que é um excerto de pelo menos 3 linhas aqui. A gente precisa analisar as opções tendo em vista aquela ideia do conhecimento mais amplo. A gente tem que ter um conhecimento mais amplo sobre língua portuguesa para a gente poder chegar a uma definição de qual é a alternativa que mais se aproxima daquilo que o excerto traz para a gente, tá? Vamos lá. Letra A diz o seguinte: se o termo cooperação estivesse no plural, o verbo dever também deveria ser conjugado no plural. Então, vamos começar aqui por um conhecimento, galera, que é muito básico. Olha só. Essa locução verbal aqui, deve haver, ela tem uma particularidade, porque o verbo haver aqui, verbo haver com sentido de existir, é um verbo impessoal. Se ele é um verbo impessoal, ou seja, aquele verbo que não tem um sujeito ali como referente daquela ação, a gente vai ter um verbo que vai ser sempre apresentado na terceira pessoa do singular, né? Então, a gente tem aqui o haver, por ele estar numa locução verbal, ele está na sua forma infinitiva, porque ele está na locução verbal. O infinitivo aqui se dá pelo fato dessa locução verbal, qualquer locução verbal, na verdade, ela vai apresentar um verbo, que é o verbo principal, o verbo auxiliar. O verbo auxiliar aqui é o verbo dever, que normalmente, nas locuções verbais, o verbo que vai ser flexionado é o verbo auxiliar. Nesse caso, seria o verbo dever. Porém, isso aqui se trata de um caso especial. E aí, ó, recomendo que vocês analisem com bastante carinho os casos especiais de concordância verbal, tá? Esse é um caso especial de concordância verbal, porque o que acontece? O verbo dever, que normalmente na locução verbal, por ser o verbo auxiliar, ele seria flexionado para concordar com o sujeito, né? Nesse caso aqui, por ele estar numa locução com o verbo haver e o verbo haver ser um verbo impessoal, o verbo dever, ele se mantém, ok? Então, ele não vai mudar, ele vai ser invariável, tá? Invariável como assim? Eu já sei que para a concordância que ele vai fazer com o verbo haver é exatamente essa de estar na terceira pessoa do singular. Então, o que vai estar aqui na terceira pessoa do singular é o verbo dever, ok? Então, dizer para mim que o verbo dever também deveria ser conjugado no plural, se o termo cooperação tivesse no plural, não tem nada a ver, porque a referência do verbo dever aqui não é o termo cooperação. A referência do verbo dever ali é o seu verbo principal, que é o verbo haver, que por ser um verbo impessoal, ele vai exigir que o seu companheiro ali da locução, o verbo auxiliar, que nesse caso é o dever, esteja na terceira pessoa do singular, ok? Letra B vai trazer o seguinte para gente. O termo porque também poderia ter sido empregado da seguinte forma, porque separado. Gente, porque junto a gente já sabe que é explicativo, né? O porquê separado, ele vai entrar sempre nos questionamentos, nas perguntas, ok? Então, eles não são equivalentes.
o porquê junto ele tem uma função e o porquê separado tem outra. Então, esse fato de também poderia ser empregado da seguinte forma é errado, ok? As orações destacadas, uma introduzida por para e outra introduzida por porquê, tem o mesmo valor semântico. Então, vamos ver aqui, olha só. Uma introduzida por para e a outra pelo porquê. Ó, deve haver uma cooperação mútua para assegurar a manutenção da atividade em todo o país. Observem o seguinte, gente, qual é a função do para? O para, ele vai trazer uma ideia de finalidade. Ele vai trazer, então, a finalidade. Para quê? Em que fim? Com a finalidade de assegurar a manutenção da atividade em todo o país. E o porquê, gente? O porquê a gente já viu, já falei para vocês anteriormente. Ele é explicativo. Então, a ideia que essas duas palavras trazem são ideias diferentes. Uma é de finalidade, a outra é de explicação. Então, não tem essa de dizer que as orações destacadas, né, que são essas, aqui, a primeira que eu destaquei em azul e a segunda que eu estou destacando em azul, elas seriam, então, elas teriam o mesmo valor semântico, porque não tem. O valor semântico do para é um e o valor semântico do porquê é outro. Automaticamente, se estão no início das orações, estão introduzindo ideias diferentes, ok? Então, a letra C também não pode ser. Vamos lá, então, para a letra D. Se não for mantida, o conectivo C indica a condição. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse conectivo C, ó. Se não for mantida, coloca em perigo a soberania alimentar de toda a população. Bem, então vamos observar o seguinte. Será que coloca-se em perigo a soberania alimentar de toda a população em qualquer ocasião, gente? Não. Coloca-se em perigo essa soberania alimentar de toda a população se não for mantida o quê? Uma cooperação mútua para assegurar a manutenção da atividade em todo o país. Então, olha a condição, olha realmente aí a ideia de condição. Não coloca-se em perigo a soberania alimentar da população em qualquer situação. Coloca-se em perigo a soberania alimentar da população se não for mantida essa cooperação. Então, se não for mantida, traz realmente, né, essa ideia de condição. Então, a gente tem aqui uma opção na letra D que se aproxima do que é possível afirmar aqui, tá? De acordo com esse excerto. Vamos ver a letra D, letra E. A expressão em perigo modifica semanticamente a forma verbal colocar, indicando o meio em que se pratica essa ação. Então, quando a gente tem aqui, ó, vou até apagar para não confundir aqui. Quando a gente coloca o seguinte aqui, olha só, coloca em perigo a soberania alimentar de toda a população. Observe o seguinte, gente, esse em perigo aqui, né, é o que? A forma, né? Se coloca sob que forma? Se coloca em perigo, né? O que se coloca? Coloca a soberania alimentar de toda a população. E coloca como? Coloca em perigo. Esse aqui seria, na verdade, um modo em que fica, né, a soberania alimentar de toda a população. Ela fica em perigo. Então, ela não é o meio em que se pratica a ação. Ela seria, então, a forma, o modo em que essa população seria colocada, a soberania alimentar dessa população seria colocada, né, seria em perigo. Então, a gente tem aqui uma alternativa que se afasta, na verdade, do que é possível a gente comprovar na leitura desse excerto, na análise desse excerto. Então, o que a gente tem aqui é a letra D de dado, vou colocar aqui embaixo, ó, a letra D de dado como sendo o gabarito oficial dessa questão. Por quê? Porque é o que é possível, o que mais se aproxima do que é possível analisar nesse excerto, ok? Queridos, e assim nós encerramos essa primeira parte de resolução de questões da OCP. Nós temos outras videoaulas aqui no canal que complementam essa aula. Não deixem de pegar a sequência de todas elas, porque você vai conseguir, assim, revisar todo o conhecimento de língua portuguesa, como também chegar afiado com o conhecimento que você precisa da banca
para resolver a sua questão com domínio de conhecimento e tendo também a certeza de que você se preparou de forma bastante objetiva para a sua prova. Queridos, aqui na descrição você pode baixar o material dessa aula. Não deixe de baixar. Eu desejo a você uma ótima semana de estudos aí, de preparação. Um super beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!